Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Cagido e eu estou aqui com Marcelo Padilha, consultor financeiro de empresas e famílias, e a gente vai bater um papo aqui sobre finanças. Então, Marcelo, eu queria começar com uma pergunta bem geral, que é o seguinte: qual a importância desse tema nos dias de hoje? O tema em si é de extrema importância para famílias e empresas, mas abriria muitas vertentes. Eu diria que, como pano de fundo, eu citaria duas razões para a importância do tema. A primeira é uma constatação prática. A Serasa fez uma pesquisa, aliás faz sempre, fez uma pesquisa recente sobre o percentual de famílias endividadas no Brasil. Esse percentual é de 78,4%. E eu chamo a atenção que para muitas pessoas esse percentual pode não ter assim grande significado. Se você voltar alguns anos, esse percentual ficava na faixa de 60%, durante muitos anos, 62%, 64%. Hoje já está beirando 80%. É claro que a pandemia piorou esse cenário, mas o fato é que 78,4% das famílias brasileiras estão endividadas. E há que fazer uma distinção. Estar endividado para o Serasa é ter dívidas e não conseguir pagá-las. Porque dívida todo mundo tem. Eu posso fazer uma compra no cartão de crédito em parcelas. No que eu fiz a compra, eu estou endividado. Mas se eu pagar as parcelas em dia, eu não entro para aquela estatística de endividamento da Serasa. Então, 78,4% são famílias que não conseguem pagar as dívidas. Um outro aspecto é o seguinte: fala-se há muito tempo em saúde mental e saúde física. Tem aquela famosa frase da educação física, mens sana in corpore sano. Mas hoje já se fala numa outra saúde, que é a saúde financeira. Por quê? Se você tem dívidas que não consegue pagar, aquele assunto não sai da tua memória, não sai do seu subconsciente. Você não consegue desfrutar do teu dia a dia, não consegue achar graça em nada. Você está num passeio, num lugar maravilhoso, com a família, os amigos, mas aquele assunto não sai do seu subconsciente. Então, atrapalha a sua saúde física e mental. Então, eu diria que são esses dois fatores que dão o tamanho da importância desse tema na vida das pessoas. Perfeito, então esse é o cenário que a gente tem hoje em dia. Agora, qual seria uma razão principal para esse cenário de endividamento? Nós temos primeiro uma característica do povo brasileiro. Eu vou falar povo brasileiro porque eu não conheço outros aqui, a prática dos outros países da América Latina. Mas nós temos uma tendência mais para o consumismo do que para a poupança. O que se vê é que quando a família ou a pessoa tem uma renda extra, ela não pensa em guardar aquela renda extra para fazer uma reserva de contingência para coisas do futuro. O famoso 13º salário. Para uma pessoa que está endividada, qual seria o lógico? Você recebeu o 13º, que é um adicional do teu salário naquele mês, e guardar pelo menos uma parte ou para saldar dívidas, eliminar algumas dívidas, ou fazer uma reserva para frente. Então isso é um problema, porque a tendência do povo brasileiro é consumir. Recentemente fizeram um grande programa de renegociação de dívidas. Os bancos abriram as portas para renegociar dívidas. E aí, o que você vê? Se a pessoa renegociou a dívida, significa que ela não conseguia pagar. Mas se você alongou o prazo da dívida, você diminuiu o comprometimento mensal de pagamento das dívidas. Então, sobrou um pouquinho de dinheiro que você poderia guardar. Mas o que você vê? Aquele pouquinho de dinheiro mensal que sobrou, a pessoa já está pensando em comprar alguma coisa e aquilo não para. Se renegociar de novo, vai criar uma certa reserva para consumo ou para poupança, e a pessoa vai escolher consumir. E consumir tem uma questão importantíssima. Antes de consumir,
nós deveríamos nos fazer 3 perguntas. Eu preciso, que às vezes é uma prioridade que o marketing botou na tua cabeça. Você não precisa daquilo. Eu preciso. Eu tenho dinheiro. O ter dinheiro não necessariamente para comprar à vista, porque há coisas que não dá para comprar à vista. Por exemplo, um apartamento. Mas eu tenho dinheiro para me comprometer mensalmente num financiamento, isso é ter dinheiro para certos bens. Precisa-se agora que às vezes, se a gente dorme no dia seguinte, ou você pensa diferente, ou surge uma prioridade que aquele tem que ser agora. Naquela coisa que você estava pensando comprar, deixou de ser prioridade. Então, eu preciso, eu tenho dinheiro e tem que ser agora. Se você não responder uma das 3, desiste do consumo. Porque se você insistir no consumo, você vai estar caindo nas redes do marketing, que faz com que você pule essas 3 perguntas e faça aquela famosa compra emocional. O tal do eu mereço. O meu mereço é abrir a conta bancária e abrir o bolso. E isso só dá em consequência negativa. Perfeito. Isso é muito interessante mesmo. Essas 3 perguntas, parece que se você fizer essas 3 perguntas, já evita um monte de problema. Agora, a gente observa que esse é um tema sensível. Não é assim tão fácil conversar sobre esse tema com as pessoas. Então eu queria saber, na sua opinião, por que é tão difícil falar sobre isso com as pessoas? Eu vou usar um pouquinho da cola aqui, porque essa resposta ela tem inúmeras possibilidades de resposta. Então eu vou aqui elencar algumas que considero que são as mais importantes. Por que é difícil falar sobre esse tema com as pessoas? Primeiro, as pessoas têm dificuldade, têm vergonha de dizer que estão com dificuldade. Por quê? Hoje, na vida digital, todo mundo está muito bem, apresenta aqueles cenários que a pessoa está feliz da vida, viajando pelos lugares melhores do mundo. Então, falar que está em dificuldade vai na contramão da postura das pessoas hoje em dia. Depois, uma outra razão forte. A pessoa pensa que o problema dela é tão grande que não tem solução, que é melhor nem pensar nesse assunto. Deixa para lá, porque é grande demais. Outra coisa, não querer envolver as pessoas da família no problema financeiro. Às vezes, o chefe de família ou quem conduz financeiramente a família, ela omite aquilo para só ela ter aquele problema e manter as outras pessoas vivendo normalmente sem absorver aquele problema. Uma outra coisa importante também, é muito difícil descer a ladeira. Quando você tem um nível social e que as dívidas, você teria que descer um pouco o padrão para poder equacionar, é muito difícil descer a ladeira. Subir a ladeira todo mundo quer, ir para o topo do sucesso, mas descer a ladeira não é tão simples, tem que ter um trabalho interior muito grande. Mas, na maioria das vezes, um dos caminhos para resolver é você rever teu padrão de vida. Ou então empurrar com a barriga. Agora eu não consigo resolver esse problema. Adiante, talvez tenha um jeito de resolver. Então a pessoa vai empurrando aquele problema com a barriga. Você deveria eleger uma pessoa de confiança que você pudesse desabafar. Porque é muito difícil você carregar esse problema sozinho. Se você tiver uma pessoa de confiança que você possa desabafar, já ameniza o peso. Não é que começou a solução do problema, já ameniza e você talvez tenha clareza de por onde começar. Entendeu? Então, já aproveitando a deixa de por onde começar, né? Se alguém percebe esse problema, assume que tem essa questão que precisa ser resolvida, seja numa empresa ou numa vida pessoal, qual seria, assim, o primeiro passo, né? Por onde se começa a resolução de problemas financeiros? Bom, a maioria das pessoas não faz uma coisa muito simples. Não sabe uma coisa muito simples. Quanto custa, pensa numa família, quanto custa manter a família? É alguma coisa óbvia, mas não é. Muita gente não sabe quanto custa para manter a família.
que é uma conta simples. Fazer uma listinha dos itens que se gasta por mês, colocar valores e somar. É uma coisa simples? É, mas muita gente não tem ideia. Nós falamos da questão do consumo. Quando você está endividado, você tem que rever o teu consumo. Muito se fala hoje em dia, um aspecto importante, é da reeducação alimentar. Não adianta você fazer um regime, emagreceu, e daqui a pouco você volta às práticas daquilo que você consumia antigamente e volta de novo. O efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Em finanças, você tem que se reeducar financeiramente. Se reeducar financeiramente é rever o teu consumo, repensar as suas prioridades para poder saber, bom, para resolver meu problema financeiro, eu tenho que abandonar essas prioridades anteriores que nesse cenário deixaram de ser prioridades. E realmente colocar como prioridade aquilo que vai ajudar a resolver o problema. Claro que mantendo aqueles gastos para manutenção da família. Eu estou dizendo no a mais, você deixar as prioridades que não dá para tirar da lista, mas que também não são da antiga lista quando havia folga financeira. Um outro aspecto também importante para chamar a atenção, nas famílias que eu atendi, eu perguntava: quanto vocês acham que vocês devem? O tamanho da dívida. Aí a pessoa vai e me diz o número inicial. Então agora vamos sentar e vamos ver cada uma das dívidas, para cada cartão de crédito, para cada banco, para cada financiamento, enfim, vamos elencar tudo e botar valores. E não é surpresa, e não são poucas as vezes, em que esse valor, depois de esmiuçar as dívidas, o montante é 2 vezes ou mais de 2 vezes aquele número inicial. Então, a pessoa está vivendo num cenário de desconhecimento total das finanças, achando que deve muito menos do que deve, então o problema real é muito maior, e não equacionou a questão de elencar as dívidas para manutenção da família e refazer as prioridades de consumo. Então isso tudo é um conjunto que tem que ser levado de tal forma para você caminhar para a solução. É isso aí, é complicado, mas dá para resolver. Interessante. Então isso nos leva a uma outra questão, uma outra pergunta que é bem sobre a raiz do problema, que é o seguinte: quais são os principais gatilhos que levam uma pessoa a se endividar? Bom, o principal gatilho é a tendência consumista. Esse é o principal e é o plano de fundo disso tudo. Mas tem 2 gatilhos extremamente práticos, que no fundo você vai estar usando um dinheiro que não é seu, mas que estão à sua disposição. Esse é o perigo. O primeiro é o cheque especial. É um dinheiro que você usa sem fazer força. Se você tem aquele limite de cheque especial, gastar até o limite, você não precisa fazer força. É só pilotar os gastos. Quando bater no limite, aí não dá para caminhar. E o outro, ele é explosivo. Os 2 são explosivos, já vou explicar por quê. O outro é o chamado dinheiro de plástico. Cartão de crédito. Ah, vamos demonizar o cartão de crédito? Não. Cartão de crédito, ele é um instrumento financeiro muito importante em situações em que você realmente não tem o dinheiro, mas você precisa gastar. Por exemplo, a família está no final do mês, está chegando no final do mês. A remuneração que as pessoas que mantêm a família acabou, não tem mais saldo. Mas aí um filho fica doente. Não tem o que discutir. Você vai entrar na farmácia, vai comprar o remédio e vai pagar no cartão de crédito. Não tem discussão. Se você vai estar contraindo uma dívida para o futuro, tudo bem, por uma boa causa. Aliás, uma causa essencial.
Mas isso não pode ser levado para outros tipos de consumo. Ah, bom, eu quero aquilo ali, gostei daquilo ali, não tenho dinheiro, vou lá e passo o cartão de crédito. Isto é um problema. O outro problema é você, como você não tem o costume de somar, você faz um crediáriozinho pequenininho, desse tamanho, em X prestações. Aí entra no outro lugar, a prestação do crediário é pequenininho, tem tantas prestações. Só que você esqueceu que nessas múltiplas compras, elas todas vão vir na tua fatura de cartão de crédito somada. Então aquele pequeno, aquele pouquinho, aquele pouquinho, aquele pouquinho, quando você olha no teu cartão de crédito, você tem uma fatura desse tamanho. Por quê? Você achou que era tudo valor irrelevante e comprou. Então, esses dois instrumentos, cheque especial e cartão de crédito, são muito bons quando você sabe usar. Quando não sabe usar, é um tormento. Por quê? Porque se você não pagar, é uma dívida explosiva. Só para ter uma ideia, você vai pegar um empréstimo pessoal no banco. Ele vai te cobrar, sei lá, 3% ao mês de juros. O cartão de crédito cresce, a dívida do cartão de crédito cresce mais de 10% ao mês. Mais de 3 vezes aquele teu empréstimo que você pegou. Então é uma dívida que cresce numa velocidade impressionante. E numa velocidade que você não é capaz de gerar meios para pagar. Esse é que é o problema. Então, esses são os dois grandes gatilhos, além do consumismo, que transformam pequenas dívidas em dívidas estratosféricas. Perfeito, então ficou claro. Agora uma pergunta para fechar, assim, por que é tão difícil lidar com finanças, né? A gente já viu que envolve muitas coisas e parece que para muita gente é difícil lidar com finanças. Finanças não tem meio termo. Ou finanças vira parte da sua vida, da sua rotina, ou é um eterno tormento. É um apêndice na tua vida que só te incomoda. Aí você quer deixar de lado. Como é que eu faço para finanças virar parte da rotina? Você tem que entender o que é o ciclo financeiro permanente. Você não pode chegar para finanças, eu não quero lidar com esse assunto pelos próximos 6 meses, depois a gente pensa. Não existe isso. Finanças acontece no dia a dia. Seja você empresário ou seja você gestor de uma família. O ciclo são 4 etapas. Primeiro, você tem que registrar tudo. Não adianta registrar mais ou menos, registrar uma parte. Porque se você registrar uma parte dos valores que você gasta, vai ter uma outra parte que você não sabe para onde vai o dinheiro. Então, registrar tudo. Quando você registra tudo e cria banco de dados, você tem dados na tua frente, você tem condições de ir para o segundo estágio, que é controle. Você começa a prestar atenção nos números. Quando você começa a prestar atenção nos números, você começa a ver discrepâncias. Certos números fogem ao padrão. Por exemplo, uma família, via de regra, o assunto, a rubrica despesa alimentação representa aí 12, 13, 14% da renda familiar. Aí você está anotando tudo, naquele mês você gastou dentro desse padrão, 13, 14%. No mês seguinte, esse percentual pulou para 20%. Se todo mês subir nessa proporção, daqui a pouco a alimentação consome tua renda toda. Então você tem que analisar. Você registrou, você prestou atenção nos números, você está controlando, agora você está analisando porque houve uma distorção. E tem que ter uma explicação. Qual é a explicação? Se você é uma pessoa organizada, você vai ver na tua lista de compras se foi a mesma lista de compras do mês passado e com a mesma quantidade. Foi. Comprei as mesmas coisas nas mesmas quantidades e o valor da compra de alimentação aumentou. Só tem uma explicação. Os preços aumentaram. Então eu tenho um novo dever de casa para fazer com que o 20% da renda volte para os 14% ou pelo menos desça dos 20%. Eu tenho que sair da minha zona de conforto de comprar naquele supermercado perto de casa, que eu ia a um lugar e comprava tudo. Agora eu vou ter que fazer pesquisa para poder comprar
onde está aqueles itens, onde estiver mais barato, você compra aqui. Agora, aquela outra parte da lista está mais barato aqui, eu compro aqui. Para fazer com que esse gasto diminua, dado que a tua renda não aumentou. Então eu preciso diminuir o gasto. Isso é um aspecto. Se eu registro, eu controlo e analiso, a última etapa do ciclo financeiro é planejamento. Planejamento lembra o quê? Antecedência. Então tem uma série de questões e situações na vida que antecedência é tudo. Eu tenho, sei lá, um congresso para ir daqui a 6 meses. Se eu já começar a fazer pesquisa de passagem aérea, hospedagem, e fizer um plano de parcelamento, isso é antecedência, isso é planejamento. E quando chegar o congresso ou a viagem, que eu estou sonhando em descansar uns dias, eu já estou gastando para usufruir daquele congresso, daquela viagem. Se eu chegar na época do congresso, da viagem, eu já tiver pagado passagem aérea, hospedagem, sobra o quê? O que eu vou consumir no ato do congresso ou da viagem. E não aquele tormento que muitas famílias, vamos sair uns dias de férias, decidiu isso 2 semanas anteriores a esse período, sai, pilota o cartão de crédito para todo lado, aí quando volta do descanso, acaba logo aquela sensação de descanso, de alívio, porque aí vem as contas. O cartão de crédito nas alturas, durante meses e meses, aí você vai amaldiçoar aquelas férias que você tirou, porque a conta não abaixa. Então, se você registra, controla, analisa e planeja, você tem isso como rotina, finanças faz parte da sua vida. E quando você começa a dominar as finanças, que é o estágio de estar sempre planejando as coisas, você não cai nas armadilhas do consumo emocional, você não cai nas armadilhas, nas promoções fantásticas. Não, porque aquela rotina te obriga a meditar constantemente em cima dos números. Então, se você fizer isso, finanças vira sua aliada. Se você não fizer isso, finanças vira o quê? O inimigo eterno que eu vou passar a vida inteira tentando equacionar ou empurrando para o canto que eu não quero saber desse assunto. Então, não vamos esgotar esse assunto todo numa única conversa. Nós vamos ter outras conversas sobre esse tema de finanças pessoais nos próximos encontros, que a gente vai poder abordar outras questões envolvendo finanças pessoais. Um abraço, pessoal. Isso aí, muito bom. Espero que vocês tenham aproveitado essa entrevista com o Marcelo Padilha. Obrigado, Marcelo. Nada.